Meu nome é Andréia, eu sou professora de Sociologia, sou formada em Direito pela Unicid e Sociologia pela Faculdade Paulista, São José, e dou aula aqui desde o princípio do ano, das turmas do segundo ano e primeiro ano. Né? Aqui nós temos, em média, 5 ou 6 professores de Sociologia, nenhum tem a carga máxima, né? Distribuídos nos 3 períodos. Todos são formados na área de Sociologia, né? Só eu que tenho a faculdade de Direito, mas todos os outros tranquilamente. E com relação a as contribuições transformações que o professor de Sociologia pode trazer ao cotidiano da escola ou do aluno, na verdade, eu acredito o seguinte, que quando você começa a abordar determinados aspectos, determinadas situações do dia a dia do aluno, ele acaba se modificando o contexto dele de convivência dentro da escola e até no local onde ele mora. Porque aqui, a maior parte dos alunos, eles não são da região, eles são alunos que eles vêm de regiões distantes, eles vêm de Poá, de Ferraz, de Itacoaxetuba, eles vêm da freguesia do Ó. Então, são alunos que vêm dos extremos. Então, que assim, e a realidade deles é totalmente diferente do que das pessoas, dos alunos que propriamente vivem aqui no Tatuapé, né? São realidades distintas. Eles levam essas transformações, aquilo que eles aprendem aqui, para o cotidiano deles, para a região deles, né? Propriamente dito, na casa deles, né? E como eles acabam se transformando, conversando com os pais, com os tios, com os amigos. Então tem toda essa transformação. A metodologia e estratégia que eu uso para a construção de aulas, eu trago sempre tudo que eu for abordar de matéria com eles. Eu pego uma matéria, um artigo que saiu no jornal, ou uma reportagem de TV, e eu faço a ligação dos dois para que eles aprendam o conteúdo, mas aprendam na prática, eles consigam visualizar na prática o que aquele conteúdo tem a ver com eles no dia a dia, para que se torne significativo, porque ele só vai aprender aquilo que se tornou significativo para ele. É isso que ele vai conseguir guardar dentro dele. Se você perguntar daqui 1 mês, 2 meses, ele vai saber te falar sobre aquela questão, sobre aquele aspecto, porque se tornou significativo. Esse é o princípio. Né? Aqui eu abordo com eles sobre a questão de estudar sociologia, da importância, para que eles consigam conviver melhor em sociedade, porque muitos acham, por que eu vou estudar sociologia? Não vai me trazer nada. Traz sim, porque aqui nós vamos abordar questões sobre racismo, sobre desigualdade, sobre capitalismo, sobre democracia, que nós vivemos um problema hoje gigante com relação a essa questão política. E eles precisam conhecer, eles precisam saber sobre essa questão do regime democrático. Por que é tão importante? Né? Então, por exemplo, você pode trazer, quando você está abordando o regime de caças, que é um regime tão rígido em que não se pode fazer nada, e você mostra para ele, você vem trazendo a evolução, falando sobre o capitalismo, a desigualdade, e você chega no sistema que é hoje democrático, em que ele tem a liberdade de se expressar, em que ele pode escolher o que ele quer ser, né? Em que ele tem ainda uma vertente para seguir. Então, são essas coligações. Então, você traz algo lá do fundo e vai mostrando o porquê que é importante hoje aqui, para ele dar valor, para ele aprender a viver no contexto da sociedade da melhor forma possível, né? A questão da melhoria do quadro social, a maior parte não mora por aqui por perto, mora em regiões mais extremas, então isso ajuda também eles na convivência das situações em que eles vivem, o quadro mesmo familiar em que eles estão. Ajuda muito. E os conteúdos e conceitos que interessam mais para eles, na verdade eu acho que todos os conteúdos que nós abordamos aqui interessam no contexto geral para eles. Por quê? Porque depende de como você vai abordar. Se você consegue trazer algo que está acontecendo na mídia agora, coligada com o que você está ensinando,
já se tornou significativo, já se tornou interessante para ele. Então tudo é interessante. Não existe uma coisa, é mais um aqui ou o outro é mais. Depende de como você vai colocar para ele abordar, porque ele precisa saber de tudo. Ele não tem como fazer essa coisa, porque isso é mais ou menos interessante. Não. Ele tem que saber, no contexto geral, conviver com tudo. Né? Não tem essa questão de escolha. E a estratégia de avaliação que eu uso, eu costumo dar a matéria, olhar o caderno, eu faço explicação, eu dou debate em sala de aula, eu dou seminário, eu dou mais ou menos 6 a 7 tipos de atividades durante o bimestre, às vezes até um pouco mais para eles, porque cada aluno ele aprende de um jeito. Então você tem que abordar diversos tipos de avaliações para ver o que ele se adapta melhor, né? O que vai alocar para ele, o que tem mais sentido para ele. E aí nesse contexto ele começa a aprender muito mais, e aí aquele aluno que estava ou meio perdido, que tinha um déficit de atenção, você já conseguiu trazer ele para si, você já conseguiu recuperar aquele aluno. A sociologia, no contexto, seria o estudo da sociedade. E também é como a gente pode entender a nossa sociedade, tanto na forma de conviver com as pessoas, quanto para entender o que está acontecendo, inclusive as manifestações e o motivo pela qual isso está acontecendo. Bom, o que eu acho de sociologia? Bom, eu acho que pega um pouquinho também da política. Você aprende a lidar com os problemas da política, você expande sua visão sobre o que é política, o que é direito também. A sociologia também puxa também o lado da desigualdade, também você explica, você aprende que no nosso país é comum você ver pessoas com pouca condição financeira, digamos assim, vivendo ou andando ao lado de pessoas que já têm uma renda boa, que está na alta classe social. E também faz ver que essa diferença de classes, ela na verdade é um preconceito muito grande, porque não deveria ter essa diferença, porque cada um tem a sua capacidade para ter sua condição financeira boa. Por exemplo, um aluno que estuda numa comunidade pobre, carente, ele tem chance de criar um futuro e ser um milionário, ser um empresário e representar o país de acordo com muitas coisas. Por exemplo, pode se tornar uma pessoa com um nome muito popular na frente, importante, e ele também pode ser uma pessoa qualquer. Depende também dele, não depende apenas da classe, depende da pessoa em si. Porque muitas pessoas elas têm condições financeiras, mas nem sempre ela é uma pessoa importante para a sociedade, ela vai ser apenas mais uma. Agora eu me pergunto, você acha que a sociologia mudou o seu conhecimento? Sim, com certeza, porque antes de entrar no médio, eu não tinha aula de sociologia. Então, tipo, explicar sobre política, sobre até mesmo coisas sobre religião, porque tem muita pessoa que tem muito preconceito, é uma coisa que você vê cotidianamente, você vê algum católico, pode falar, católico, reclamando de alguém que tem outras crenças, acusando a crença dela de estar errada, porque ela está certa. Antes eu não tinha ideia do que isso significava. Eu comecei a ter aula de sociologia, aí eu parei a pensar mais sobre as religiões, ver a diferença, não ver que uma está errada ou está certa, e sim que cada uma segue as suas regras. Eu acho que isso mudou bem, fez parar para pensar de um lado que eu não pensava antes. A sociologia, ela abriu bastante minha mente em relação aos conhecimentos. Eu pude aprender bastante coisa na qual eu antigamente não entendia. Por exemplo, posso dizer que no fundamental eu não gostava de falar sobre política. Eu tinha uma verdadeira frase que falava que política, futebol e religião não se discute. E depois que eu comecei a estudar sociologia, eu pude ver que a sociologia é importante para nós entendermos como que aconteceu as coisas, como foi as revoluções, por que existiram, por que tem protestos. Começou a entender um pouco. Eu acho assim que o governo, ele não espera que nós aprendamos coisas da sociedade, porque ele não quer que a gente debata com eles e não quer que a gente tenha um conhecimento amplo sobre esse assunto. Então, quando o ensino médio foi colocado no ensino médio a sociologia, acho que foi uma importância muito grande, que pode fazer a gente entender muitas coisas políticas e também a mudar o nosso pensamento, não ficar apenas como um grãozinho
pipoca e se expandir como a pipoca explode quando a gente frita ela, né? Ela abre assim, fez o nosso pensamento mudar. Acho que a sociologia é muito importante e muita gente não gosta, mas eu acho que não gosta por conta que quer ter aquele pensamento comum. Eu acho que o correto é a gente ter um pensamento diferenciado e não ser apenas uma máquina. É porque muita gente é uma máquina. Uma pessoa fala assim, aquilo é vermelho, a pessoa, tá bom, é vermelho. Tem que questionar, falar por que essa cor é vermelha, por que foi chamado de vermelho, tem que questionar. Acho que assim, brasileiro, tanto o brasileiro como qualquer cidadão do planeta, tem que questionar e não sempre ficar com o pensamento naquilo, só porque a pessoa falou. Acho que eu questiono. Próxima pergunta. A próxima pergunta é: você lembra de algum tema que te chamou a atenção na aula de sociologia? Nossa, a parte mais legal. Vários. Muitos assuntos assim. Um deles que eu gostei bastante esse ano foi que a gente estudou sobre as tradições, que eu não sabia definir exatamente, aprendi a definir, que seria tradição, idioma. Pude entender também o etnocentrismo, que é a diferenciação de culturas. E também eu pude aprender sobre bastante coisas da política, bastante. Eu tinha muitas dúvidas sobre a política e não entendia muito sobre o Karl Marx no ano passado, mas eu aprendi esse ano, consegui entender. Achei assim, o pensamento dele bem amplo, me ajudou bastante. E é isso. Eu vou dar esse ensinamento para meus filhos, pode ter certeza. Bom, eu acho que o que mais me chamou a atenção, acho que foi o consumismo. Porque antes eu não pensava muito nisso, porque quando eu via uma coisa digamos que me convém, que eu achava muito legal, eu comprava, tipo, eu olhava, batia o olho, eu quero, pegava. Só que agora eu paro mais pra pensar sobre o consumismo. Igual esses dias eu tava andando no shopping, eu vi um tênis bacana, vi um tênis legal, aí eu pensei em comprar ele. Só que eu parei pra pensar, não preciso de um tênis. Eu já tenho uns tênis e eles estão em boa qualidade. E me fez parar sobre isso. Consumismo, depois que eu aprendi sobre o consumismo, eu parei mais para pensar que nem tudo que eu quero é o que eu realmente preciso. É uma coisa bem interessante de se pensar. E também a desigualdade social. Porque, igual no meu bairro mais ou menos, tipo, perto do meu bairro existe um lugar onde é um parque, meio que um parque. Qual que é o bairro? Jardim Romano. É extremo leste, é divisa em Itaquá já. Lá tem tipo um parque onde tem umas pessoas que moram nos apartamentos, não de classe média alta, mas sim com condição melhor. Você vê as pessoas fazendo Cooper, você vê as pessoas jogando tênis, voleibol, e do lado você vê crianças brincando com esgoto, passando do lado, você vê pegando bola com a lama, assim, tipo, é muita diferença.